Senhor Deus, amantíssimo Pai que está no céu, graças te damos, Senhor Deus, por esse momento, Pai, que já passamos aqui diante da Tua presença, louvando e glorificando o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, por mais esse restante de culto, nos abençoando, ó Pai, grandiosamente, ó Pai, diante da Tua presença, que possamos receber, ó Deus, a Tua palavra nessa noite, que possamos guardar, ó Pai, em nosso coração, ó Pai, todos os dias de nossas vidas, ó Deus. Abençoa o Teu servo que trará a mensagem nessa noite, que ele não venha falar de Ele mesmo, mas inspirado pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor possa estar abrindo, Deus, a porta dos nossos corações, ajudando, Pai, a nós entendermos da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus que eu agradeço a Ti e te peço. Amém, Senhor. Bem, meus irmãos, hoje nós comemoramos o dia da Bíblia. Amém? Segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. Então, louvado seja o nome do Senhor pela Bíblia que existe em nosso meio, que muitas pessoas lutaram para que ela chegasse a nós, e nós temos esse privilégio de desfrutar da sabedoria que provém da Bíblia. Então, o título da mensagem desta noite é A Palavra. E nós vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito de si mesma. A própria palavra, ela vai dizer sobre ela. E o primeiro texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido, é um texto clássico da palavra de Deus, que é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E eu convido os irmãos a ler esse texto, todos nós juntos, num grande coro. Vamos lá? No já. 1, 2, 3 e já. Toda a Escritura é divinamente inspirada e poderosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Toda a Escritura. Que Escritura? A Escritura da palavra de Deus. Ela é divinamente inspirada. Alguns, eu até brinco às vezes, que as pessoas falam assim: nossa, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Eu falo assim: você queria que um cavalo escrevesse a Bíblia? Porque é homem que escreve. Só que homens inspirados por Deus, homens que receberam o sopro do Espírito Santo, e ali era como se estivesse ditando, homens que foram, realmente receberam uma posição diante do Senhor, para receber aquela orientação, colocar no papel, e nós pudéssemos desfrutar, não só nós, mas tantas gerações que já passaram, e gerações que virão, desfrutar dos ensinamentos, desfrutar da sabedoria, desfrutar do ensino da Bíblia. Então, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, é por Deus, e ela tem proveito, ela é proveitosa, ela tem muito proveito. Para quê? Para ensinar. Meus irmãos, se cada um de nós buscarmos a orientação da palavra de Deus para as coisas da vida, eu garanto uma coisa: você vai entrar em menos enrascados, você vai se meter em menos problemas, você poderá ter uma vida de uma maior tranquilidade, porque ela é proveitosa, ela ensina, ela dá orientação, ela é como uma bússola, ensina o caminho, e nós precisamos buscar a palavra de Deus. Ela é proveitosa também para redarguir, ou seja, para corrigir, porque ela ensina e ao mesmo tempo ela produz correção, porque fala: não faz isso. Hoje nós temos tido um momento em nossa sociedade em que existe o politicamente correto, e tem colocado que as pessoas não devem corrigir o outro, as pessoas não devem trazer uma orientação ao outro, porque todo mundo tem o direito. Meus irmãos, termina virando anarquia. Precisa haver uma ordem, e a ordem que é dada, a ordem que é posta, é a ordem da palavra de Deus. Nós vemos todos os compêndios legais de lei, eles têm primeiro aprofundamento diante da Bíblia. Então, mesmo você não, talvez,
dando tanto crédito na Bíblia, a nossa sociedade ela é fundamentada em princípios da palavra de Deus. E o que tem acontecido hoje? Muitos têm tentado romper, tentado tirar esses princípios da palavra de Deus. E cada vez que a sociedade tira o princípio da palavra de Deus, a sociedade se afunda mais, a sociedade se arruína, a sociedade vira um caos. Então nós precisamos aproveitar ela para corrigir, ela para ensinar e ela para instruir, mas na justiça. Muitas coisas, muitas situações trazem instrução, mas não trazem uma instrução na justiça. A Bíblia traz instrução na justiça. Então, meu irmão, quer um livro para ler? Leia a Bíblia. Quer um livro para ter orientação na sua vida? Leia a Bíblia. Quer outros livros? Leia livros, leia situações, autores que não contrariam a Bíblia. Por que aqueles que contrariam a Bíblia? Se você for atrás desses pensamentos, provavelmente catástrofes, ruínas, coisas ruins virá sobre a sua vida, porque entrará situações na sua mente que vai trazer desconforto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler novamente também, 1, 2, 3 e já. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus, homens sem defeitos não. Nós vemos aqueles homens com defeitos. Davi tinha defeito, Lucas tinha defeito, Pedro tinha defeito. Nós pregamos esses dias sobre a questão de Pedro, quantos defeitos Pedro tinha na vida dele, mas santos no sentido que Deus separou. Deus falou: não, vem aqui você, e você, toma nota aí, aprende isso. E por quê? Porque Deus queria que chegasse isso até nós. E aí, meus irmãos, nós temos algo muito importante para entender qual a importância da palavra de Deus. O nosso Deus valoriza o estudo. Amém? Amém. O nosso Deus é um Deus que valoriza o estudo, porque a palavra de Deus está de que jeito? Escrita. Pensa no trabalho que deu, por exemplo, para traduzir a Bíblia. Nós podemos falar aqui da história da tradução da Bíblia. O trabalho que deu até chegar um versículo até nós. E ainda hoje, há muitos povos ainda não alcançados que não têm a palavra de Deus. Pessoas gastando a vida inteira para traduzir, para conseguir verter essa palavra para a língua original deles. Nós temos nossos irmãos surdos aqui. Oh, glória a Deus, 5 surdos aqui, Deus seja louvado. Uma multidão de surdos no nosso meio. A irmã está aqui através da Libras, traduzindo porções, o texto bíblico para eles. Por que Deus faz isso? Porque Deus se importa com o entendimento que venhamos a ter a respeito da pessoa dele. E para isso, meu amado irmão, minha amada irmã, valorize o estudo. Valorize. Ah, pastor, eu não tive muito tempo de estudar. Valorize, não estou falando do estudo formal da escola, valorize a leitura, ensine seus filhos a ler, ensine seus filhos a lerem a palavra de Deus, leia com eles. Tem hoje Bíblias em diversas modalidades, Bíblia infantil, Bíblia ilustrada, Bíblia na linguagem de hoje. Eu particularmente uso muito a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Ou seja, há muitos mecanismos que Deus colocou para que você se aproprie da palavra de Deus. Então hoje, atualmente, nós poderemos entrar em situações equivocadas se nós não prestarmos atenção na palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105, né? Versículo que as irmãs ensinam muito para as crianças, né? E que nós precisamos aprender, colocar esse versículo em nossas vidas. O que está escrito lá? 1, 2, 3 e já? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meus irmãos, o que seria a nossa vida sem a luz? Não haveria vida na terra se não houvesse luz. Se não houvesse a luz do sol, não teria vida. Dessa maneira que nós vemos, não. Talvez poderia existir de outra maneira, mas nessa complexidade, e nós não estaríamos vivos, porque nós precisamos da luz do sol. Porque a luz, ela nos nutre. A luz solar traz nutrição.
Você leva o seu bebezinho ao pediatra e o pediatra fala: olha, você tem que deixar ele peladinho em determinado horário no sol para ele tomar sol, porque aquilo ali produz a vitamina, se não me engano, a vitamina D3, e é um grande benefício para a vida do pequenino. E para nós também deveríamos tomar sempre um pouquinho de sol, para que vitaminas do nosso corpo melhorassem cada dia mais a nossa condição de saúde. Então, quando a palavra de Deus coloca que a própria Bíblia é uma lâmpada para os meus pés, está falando de limpar a escuridão, mas eu quero ampliar que essa luz, ela nos nutre, ela nos traz nutrição, ela nos fortalece, ela nos torna pessoas melhores, ela nos torna pessoas mais saudáveis, e nós não vamos cair nos tropeços, nos engodos que Satanás coloca para mim e para você, que Satanás quer passar as rasteiras. Nós vemos que quando nós entramos em um quarto e ele está escuro, de vez em quando nós damos umas topadas, não é verdade? Tem gente que tem as coxas todas roxas, porque entra no lugar escuro e vai trombando a coisa, trombando uma coisa, rebenta, sabe o dedinho do canto, que dedinho do pé? Ah, quem não já deu uma acertada? Parece que é o dedo que dói mais. Não é que dói mais, é que a gente acerta bem aquele, né? É o cantinho. Não é porque faltou luz, nós não vimos. Nós precisamos da luz da palavra de Deus, né? E ela é luz para o meu caminho. Ou seja, eu quero fazer algo. Eu, Aguinaldo, você, irmão que está aí, você já pediu orientação na palavra de Deus? Pastor, que algo? Estudar. Peço orientação na palavra de Deus. Trabalhar. Peço orientação na palavra de Deus. Trabalhar no que, pastor? Peço orientação na palavra de Deus. Casar. Peço orientação na palavra de Deus. Ter filhos, como ter os filhos, como educar os filhos, peço orientação na palavra de Deus. Como ter os relacionamentos de amizade, peço orientação na palavra de Deus. Como ser cidadão, peço orientação na palavra de Deus. Como educar os filhos, como os cônjuges viver, o marido, a esposa, viver o casamento. Como ser um cidadão nesse país tão cheio de pecado, de pecaminosidade. Ele enrolou aqui, né? Você pode buscar orientação na palavra de Deus. Ah, pastor, eu quero ser um empresário. Amém, glória a Deus, aleluia, né? Eu quero aqui que todo mundo seja empresário. Amém? Amém. Você não quer não, mas tudo bem. Mas eu quero ser um empresário, tá? Fique à vontade. Quer ser empresário? Seja um empresário à luz da palavra de Deus. Porque o que tem faltado no meio econômico são pessoas com ética, com moral, com dignidade. E a palavra de Deus ensina isso. A palavra de Deus orienta isso. Se cada um começar a fazer, a colocar os princípios da palavra de Deus nos seus negócios, o nosso país muda. O nosso país melhora. É a palavra de Deus. Nós temos mais coisas. No Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Deus é o Deus de perfeição. Olha a complexidade da vida, como eu falei ainda agora, e repito novamente a você: quem fez isso? Deus. E na perfeição. E as coisas que hoje estão dando errado é porque o homem tem atrapalhado a perfeição de Deus. Deus faz as coisas perfeitas. E olha a sequência do versículo. E traz o que? Refrigera a alma. Irmãos, nós estamos nesse ambiente. Nós estamos no mês de dezembro. Você imagine se agora nós estávamos no início do culto, aproximadamente com 70 pessoas, nesse ambiente pequeno, fechado. Se nós desligássemos o ar-condicionado, se nós desligássemos os ventiladores,
era 15 minutos, pelo menos 10 irmãos estavam saindo daqui. Por quê? Por causa do calor, não é? Se queimar alguma coisa na igreja, os irmãos até falam, não pastor, até mais ou menos, vai aguentando aí. Mas se queimar os ventiladores do ar, pastor, arruma logo isso aí. Porque a gente não quer ficar no calor, né, Beto? Beto esse dia falou que estava pintando uma câmera fria. Um dia falou, pastor, podia ficar muito tempo pintando ali. Porque está o local de refrigério. Semana que vem você vai pintar a caldeira. Ixi, faltou no serviço. Não é? Porque, o Vans que é negócio de caldeira, né? Oh, Jesus. Queridos, a gente quer um local fresco. A gente quer um local de refrigério. A gente quer que a nossa alma seja refrigerada. E refrigerada por Deus, não por esse mundo que só tem dado engano. Então a Bíblia fala que a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você já viu quantas pessoas que não têm títulos, não têm doutorados, não têm essas coisas tudo aí, e tem uma sabedoria, uma profundidade na Bíblia, e nos ensina, e ensina muitas pessoas, em diversas situações, os filósofos e todos mais, porque a Bíblia é isso. Eu estou falando, Deus valoriza o estudo, mas Deus valoriza o estudo que glorifica o nome dEle, o estudo que vai glorificar o nome do Senhor, e é o estudo da Bíblia, meu querido. Estude a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia é realmente um grande pão que alimenta a sua vida. Já conheci pessoas extremamente simples, e o maior professor de Bíblia foi o irmão Chiquinho, né? Foi porque eu não estou mais com ele, mas ele é vivo, e ele não tinha curso superior não, mas olha lá, poucos anos do curso primário, mas aquele homem, ele dedicava a leitura da Bíblia. Então, ler a Bíblia inteira 2 ou 3 vezes por ano, isso era fichinha para a vida dele. E tinha outro irmão, o irmão Damião, eles tiravam a disputa, e eu gostava de ler a disputa deles, e eles tiravam a disputa de quem ia ler a Bíblia mais rápido, e eles decoravam um versículo. E você chegava, na época da minha juventude, chegava a conversar com aquele senhorzinho, com aqueles avôzinhos, e ali eu ficava extasiado de tanta sabedoria, que os meus professores de filosofia e de tantas outras coisas, às vezes não tinham uma sabedoria tão profunda como a deles. Mas porque eles tinham sabedoria? Porque eles foram em Harvard, porque eles foram na USP, porque eles foram no Mackenzie, porque eles foram a algum lugar? Não, porque eles liam a palavra de Deus. A palavra de Deus está de graça para você, meu irmão. Leia a palavra de Deus, aceita as porções da palavra de Deus, viva a palavra de Deus, que o Deus, Ele vai realmente compensar a sua vida. João 17:7, santificai-vos na tua verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Alguns falam, eu não sei. Olha, alguém pode até duvidar das propriedades da água. Eu não sou da química, não vou falar. Alguém pode duvidar, mas duvide quem duvidar, água continua sendo água, que a Monique vai trazer um copo para mim. Não é? Você pode até duvidar, né, da palavra de Deus ser a verdade, mas ela não vai mudar, ela vai continuar sendo a verdade. A palavra de Deus não muda segundo os aspectos que eu acho. Meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Uma das situações em que alguma coisa nesse mundo ele se estabelece e fica consegue respeito, é o teste do tempo. Então nós vemos que, por exemplo, existe aquela música Luar do Sertão, uma música regional que diz: não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Já ouviram o Luar do Sertão? Acho que todo mundo já ouviu o Luar do Sertão. Luar do Sertão tem mais de 100 anos. Luar do Sertão foi escrito em 1914 por Catulo da Paixão cearense.
nós podemos dizer que essa música é uma música de muita influência da nossa cultura. Não podemos dizer? Por quê? Em 1914, há mais de 100 anos, onde não tinha internet, não tinha, acho que não tinha, tinha o gramofone, aquele negócio de ficar na manivela. E o povo ainda lembra, e um artista que se preze da música sertaneja, hora que ele se consagra, ele tem que pelo menos no show dele fazer um DVD, alguma coisa, cantando o Luar do Sertão. Então nós dizemos que o Luar do Sertão passou pelo teste do tempo. Quem nunca ouviu, por exemplo, a Asa Branca? Todo mundo já ouviu a Asa Branca? Não tem? Se você é do Brasil, você já ouviu a Asa Branca. A Asa Branca de Luiz Gonzaga, essa música passou pelo teste do tempo, né? Eu já até vi a piadinha que o Du fez com o Beto. Falou que o Beto estava lá quando o Luiz Gonzaga estava compondo essa música. Carregou a sanfona dele, né? Eu sei disso aí, né? Tá certo. Então passou pelo teste do tempo. Meus irmãos, a Bíblia, o texto mais novo da Bíblia é de 90 depois de Cristo. Olha que a Bíblia tem levado pancada. Olha que a Bíblia tem sido, as pessoas falam, é mentira, tem sido queimada, tem que tentar destruir, destrói as pessoas que nem ela. Mas ela é o livro mais lido, ela é o livro mais consultado, é o livro mais traduzido, é o livro mais vendido, é o livro que mais modifica a vida das pessoas. Então dê crédito à Bíblia. Não é possível que uma mentira aguentaria tanto tempo assim, meu irmão. Porque você tem dificuldade de acreditar no que a Bíblia diz. Será, pastor? A Bíblia diz isso? Será? Será não, meu irmão? Se a Bíblia diz, é. Ah, pastor, mas o povo tem que saber uma coisa. Olha, meus irmãos, desde que a ciência é ciência, o que nós vemos da ciência é o seguinte: um cientista fala uma coisa, passa as gerações, vem alguém e fala, ele está mentindo, está errado. Não é assim? Alguém já comeu ovo hoje? Se eu perguntasse se comeu carne, não vou te levar na mão, né? Você lembra que uma época falaram que ovo fazia mal? Lembra disso? Não coma ovo, faz mal. Aí depois veio outro e falou, coma ovo que faz bem. Ô gente, decide. Por isso eu como ovo. Quando fazia mal, não fez mal. E agora que faz bem, eu como mais ainda. Né? É assim, as pessoas dizem uma coisa, depois vem outro e fala, e aquele que falou, é verdade, realmente você está certo. A Bíblia, ela é imutável. A Bíblia, ela traz orientações, porque ela é a verdade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não de coisa corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Antes de Cristo, o livro de Isaías tinha muito sentido para aquela comunidade. 2018, depois de Cristo, o livro de Isaías tem muito sentido para as comunidades. Antes de Cristo, Salmo 23 de Davi tinha muito sentido para aquelas pessoas. Na época de Cristo, Salmo 23 tinha muito sentido. Na Idade Média, o Salmo 23 tinha muito sentido. Hoje, o Salmo 23 tem muito sentido. Ah, pastor, será? Vai num hospital, a hora que a pessoa está passando por dificuldade, e recita um trecho do Salmo 23, vê se aquilo não traz refrigério para a alma da pessoa. O Senhor é meu e nada me faltará. Só recitar este versículo, aquilo parece que é um bálsamo, é um curativo. Então, como nós vamos negar a eficiência, a eficácia e a verdade que está na Bíblia? 1 João 1,23, 1 Pedro, lemos agora, e olha o que diz Hebreus 4,12: porque a palavra de Deus é o quê? Viva, ela não é morta, não é um livro empoeirado que não muda a vida, é um livro aberto que tem vida e muda as nossas vidas.
A palavra de Deus é viva, e além de ser viva, ela é eficiente, ela é eficaz, porque ela muda as vidas, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que corta embaixo e corta em cima, afiadíssima. Ela é mais penetrante que isso, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, ela separa e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Olha quanta coisa que a palavra de Deus é. Ela vai discernindo. O que é discernir? Separando, não é? Quando nós vamos em algum lugar, como uma cerealista, onde estão os grãos, tem aquela peneira que vai separando os grãos, né? Aqui na nossa região produz muito amendoim, então vai granando o tamanho do amendoim, vai classificando, vai colocar amendoim pequeno, amendoim médio, amendoim grande, e cada um vai ter um destino, vai tirando as impurezas, vai tirando as coisas. É isso que a palavra de Deus vai fazendo em nossas vidas, vai peneirando, vai tirando. Olha, Aguinaldo, isso precisa mudar. Severino, isso aqui precisa mudar. Joaquim, isso aí está certo. Roberto, isso aqui você precisa melhorar. Paulo, isso aqui você tem que aprofundar mais. Ô João, isso aqui você não pode fazer de jeito nenhum. A palavra de Deus vai fazendo essas coisas, meus irmãos, e nós precisamos dar crédito. Nós precisamos acatar as orientações da palavra de Deus. As orientações da palavra de Deus é que vai transformar as nossas vidas. Ela transforma. João 8,47. Quem é de Deus? Você é de Deus? Você é de Deus? Então, esse amém só tem fundamentação se você escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não a escutais, porque não sois de Deus. Então, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não suporta a palavra de Deus. Essa é a verdade. Quem é de Deus, né, acolhe a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não suporta a palavra de Deus. Verdade da Bíblia. A Bíblia também diz em Efésios capítulo 4, versículo de 13 a 14, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Deus quer que nós chegamos a ter unidade. Unidade não é pensar tudo igualzinho, não ter nenhuma divergência, mas termos alguns fundamentos que nos unem. E esse fundamento é a fé. Fé em Jesus. Fé em nosso Deus. E ao conhecimento do Filho de Deus. Como nós vamos conhecer sobre o Filho de Deus? Somente com a Bíblia. Nós precisamos conhecer o Filho de Deus através da Bíblia. Muitos dizem algumas coisas de Deus e algumas coisas do Filho de Deus, mas não conferem o que a Bíblia diz. A revelação foi dada de Deus, ela está aqui. A Bíblia tem tudo de Deus? Não. Mas a Bíblia tem tudo de Deus que o homem precisa saber. Nós estamos dando conta nem da Bíblia, querem aprender mais coisa? Vamos dar conta da Bíblia. Vamos aprender a Bíblia. Vamos exercitar o que a Bíblia ensina. Vamos viver a Bíblia. É isso que a palavra de Deus nos coloca. E ainda, né, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. Quer ser perfeito, quer perfeição, quer retidão, aprenda na palavra. À medida, a estatura completa de Cristo. E ainda, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Sabe o que é menino inconstante? Ou menina inconstante? O que é uma criança inconstante? Que não tem firmeza. Você já viu que as crianças, elas mudam rapidamente, por exemplo, né, de time de futebol? Foi o Palmeiras que foi campeão aí agora, com o seu milagre? Seu milagre, né? É o três milagres do palmeirense, né? Então lá, tem um monte de criança que virou palmeirense.
Mas sabe até quando que são palmeirenses? Até o ano que vem, porque eu não sei se o Palmeiras consegue ganhar o ano que vem de novo. Não dá pra falar bem não, irmão. Deixa quieto aí. Tá? Deixa aí. Tá? Se outro time ganhar, ele o quê? Ele muda. Entendeu? E aí no outro ano, outro time ganhou, ele muda de novo. Porque ele não tem firmeza, ele não tem constância. Nós vamos conversar com as crianças e nós vamos falar da profissão. Então ele começa sendo bombeiro, depois ele quer ser médico, depois ele quer ser aviador, daqui um dia ele fala que quer ser pastor, depois ele fala que quer ser pedreiro, depois ele quer ser o presidente, né? E vai indo. Aí você já sabe disso, né? Por quê? Porque ele é inconstante. O adulto não. O adulto maduro, ele tem uma constância. Não que ele não muda, ele muda, mas depois de um certo tempo. Então a Bíblia quer que você não seja inconstante. A Bíblia quer que você tenha uma constância. Levados à roda por todo vento de doutrina. Então aquele que não conhece a Bíblia, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Inventa uma coisa, ele vai lá, ele não consulta a palavra de Deus e ele vai lá, né? Ai, mas lá está tendo um barulho diferente. Ah, eu vou lá ver esse barulho. Ele não consulta se o barulho está de acordo com a vontade de Deus, com o jeito da palavra de Deus. Tem que consultar, tem que ter. Não pode ser levado a todo vento de doutrina pelo engano dos homens, pela astúcia do engano, que engana fraudulosamente. Ou seja, aquele que lê a palavra, ele é menos enganado pelos homens. Nós temos visto hoje um movimento religioso de muito engano das pessoas. E por que as pessoas são enganadas? Porque não lê a palavra de Deus. Porque se você ler a palavra de Deus, vai ser muito difícil. Não vou dizer que você não vai ser enganado, mas vai ser muito difícil você ser enganado. Porque está na Bíblia. Quando você começar a ver coisa que não está na Bíblia, pera aí, tem alguma coisa estranha aqui. Como diz, tem fogo estranho nesse altar. Como é que é isso? Não, a Bíblia não fala isso. É a Bíblia, é a palavra de Deus que traz essas orientações. E Mateus 5,18, para nós terminarmos. Porque, em verdade vos digo, que até o céu e a terra passe, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Muitas coisas da palavra de Deus já se cumpriram. Algumas coisas estão se cumprindo. E outras coisas se cumprirão. Mas tudo que Deus deixou vai acontecer. Algumas coisas aconteceram. A vinda de Cristo, primeira vinda, aconteceu, amém? Amém. Aconteceu. Coisas que estão acontecendo agora. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos desviarão. Tem acontecido isso hoje? Como tem? O amor tem se esfriado. Que amor, pastor? Todo o amor. Não é? O amor do casamento tem esfriado. O amor, as amizades. As pessoas hoje, 5 mil amigos no Facebook. Mas quem é seu amigo mesmo? Ele fala, não tem nenhum. Tem amigo que fez. Não é? Relações de pais e filhos. Né? Filho que não ama o pai, filha que não ama a mãe, pai que não ama o filho, mãe que não ama o filho. Tem aumentado. Vocês viram? Invertido as coisas. Vocês querem saber? Eu não quero entrar na polêmica, tá? Mas só pensar aqui em sociedade, nenhuma das duas coisas estão certas. Mas esses dias atrás, um cachorrinho, vocês viram lá, mataram um cachorrinho. Quero saber disso? Viu a comoção que foi? Foi a paulada? Foi a paulada. Há um pouco tempo antes, mataram a senhora de 100 e poucos anos a paulada. Eu não vi comoção. Não estou falando que deve matar o cachorrinho. Mas eu venho fazer uma pergunta a essa sociedade. Uma vida da senhora vale menos que a vida do cachorro? Falta de amor. Falta de amor. Isso está na palavra de Deus?
está, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Há pessoas que passam por um morto, pulam por cima, e aquilo não incomoda. Não incomoda. Eu não consigo me ver numa situação como essa. Uma pessoa passa por um acidente terrível, está todo dilacerado, às vezes está morrendo, a pessoa saca o celular para fazer uma selfie. E depois espalhar. Isso não é o esfriamento do amor. Tinha que usar o celular para quê? Para chamar o resgate, para chamar a polícia, para sinalizar, para fazer qualquer coisa. Menos para fazer isso. E procura, vasculha a internet, que você vai ver pessoas com selfie, com fotografia de pessoas agonizando na hora do acidente. Cadê a compaixão? E coisas que a palavra de Deus, que ainda não cumpriu, vai se cumprir, como a segunda vinda de Cristo. E na segunda vinda de Cristo, ao ressoar da trombeta, aqueles que são de Jesus, o que vai acontecer? O que vai acontecer, igreja? Subirão. E quem vai ficar? Aquele que não tem Cristo. Mas pastor, será? Não é, filho? É a Bíblia. É a Bíblia. Se Deus tocar essa trombeta agora, quem ia ficar? Não, é pastor! Você já viu aquele filme Deixados para Trás? Essa é a novela esse dia também falando aí, né? Mostrando aí. Um monte aí ficou. Ai meu Deus, se a pessoa numa pregação começa, o pastor está falando, bum! Ai pastor, ficou 3, você me ajuda? Eu não, eu subi, glória a Deus, fica você aí. Eu não quero nem saber mais nada. Vai, glória! Se tu ficar, tu vai lembrar de todas as mensagens que eu preguei e de todos os pastores, e você vai querer ler a Bíblia. Pode preparar teu couro, que olha, o chicote vai ser um pouquinho no teu lombo, não. Será, pastor? Não é o pastor que diz. Quem diz isso? A Bíblia. Deus através da Bíblia. A Bíblia fala de uma situação, de 2 falas. A Bíblia que fala. Eu e você nós não ouvimos, que isso aí só depois da morte, na hora do julgamento. Vai ter um assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, e entrai no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Alguns vão ouvir isso. Outros vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. A parte de vocês é o lago. Um lago para refrescar? Não. O lago de enxofre. Onde o fogo não para de queimar e onde o bicho não para de comer. Ai pastor, fiquei com medo. Paciência, que a Bíblia diz. Pastor, não vou dormir direito. Melhor você não dormir direito e aceitar a crise e mudar de vida, do que você ficar a eternidade. Ai pastor, é verdade o negócio do inferno? É verdade. Como você sabe? Que a Bíblia diz. Não, pastor, tem um negócio chamado purgatório. Acha uma Bíblia toda do purgatório. Se você achar e mostrar para mim, beleza. Mas na Bíblia não está. Não sei se na sua está, mas na minha não está. E se na sua tiver um negócio de purgatório, sua Bíblia é adulterada, não é a Bíblia. Entendeu, meus irmãos? Então a Bíblia é a palavra de Deus. Que Deus possa nos ensinar a cada dia nós termos amor pela palavra. Vamos orar e convidar nosso seminarista, irmão Claudemir, para encerrar essa mensagem orando ao Senhor. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por essa palavra, queremos agradecer a Ti pela Bíblia, Senhor Deus, que ela é viva e eficaz, Senhor Deus,
sempre falou, Senhor Deus, com as pessoas e ainda tem falado e sempre falará, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter usado, Pai, as pessoas que do qual escreveram, Pai, essas palavras, Senhor Deus, o Senhor usou, Pai, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, para que hoje, Senhor Deus, a palavra ainda falasse conosco, Pai. Meu Deus querido, muito obrigado pela vida do pastor Evinaldo, ter trazido essas mensagens que o Senhor tem colocado no coração dele, e ele tem sido, Pai, uma pessoa usada por Ti. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, e agora esta noite que nós estamos, Senhor Deus, passando, que seja uma noite maravilhosa, uma noite abençoada, Senhor, que nós possamos ter um ótimo descanso também, e que essa semana, Senhor, possa ser uma semana repleta de bênçãos, Senhor Deus. Nós, Pai, cremos em Ti como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, pois Tu és o Pai, autor e consumador da nossa fé, Criador dos céus e da terra. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Que em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.